Eu sou Luciana Salazar Salgado, entrei na UFSCar em 2010 e no PPGL em 2012, na linha Linguagem e Discurso, com um projeto de estudo dos objetos editoriais. Quando eu entro no PPGL em 2012, rapidamente eu sou conectada com redes externas a partir do PPGL. Eu diria que o PPGL foi um grande plano de voo, né? E eu entro no programa de estudos em literatura, aqui da UFSCar, e no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, Campus São Paulo. E é justamente essa rede que se constitui a partir do PPGL que faz a minha participação no que hoje se chama Estudos da Edição, que é uma rede nacional de constituição interdisciplinar, mas dentro dessa interdisciplinaridade, o PPGL me deu a disciplinaridade a partir da qual eu vou para essa rede, né? Que é a partir dos estudos da linguagem. E aí, muita gente interessante acabou vindo para a UFSCar trabalhar comigo por conta dessa especificidade. Então, estava dizendo, né, acabei de fazer um relatório, eu formei 10 doutores, 22 mestres, né, já posso aposentar. E um tantão, acho que quase mais de 20 iniciações científicas, né, e TCCs, todos em torno de objetos editoriais, e por conta dos objetos editoriais, que tomam o livro-códice como um paradigma, mas funcionam para além do livro-códice, vão ser afetados pela digitalidade, me vi cada vez mais tendo de estudar a digitalidade e a hiperdigitalidade. Então, as palavras-chave dessa rede hoje são objetos editoriais e hiperdigitalidade, né? O PPGL me deu esse plano de voo a partir dos estudos da linguagem para o estudo da relação entre objetos editoriais e hiperdigitalidade. E aí esse tantão de gente, né, que colou e que se organizou a partir de um grupo de pesquisa criado, sim, com base no PPGL, que é o Comunica. Ele tem um subtítulozinho que é Inscrições Linguísticas na Comunicação. Então, a gente vai pensar nos objetos editoriais, na comunicação social, na força das ideias que um objeto editorial fixa, né, e institui a partir da linguagem, né, a partir dos estudos da linguagem, das questões que são postas, muito especificamente da dimensão discursiva, né, dos estudos da linguagem. Essa rede, né, desse voo que foi possível fazer a partir do PPGL, permitiu a criação do LABEP, que é o Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, que é uma parceria UFSCar-Cefet Minas Gerais, né? O Cefet tem um curso muito importante no Brasil, que é Letras, Tecnologias de Edição. Nós, inclusive, tentamos, antes da pandemia, fazer convênio para a graduação, mas é bem complicado fazer convênio para a graduação, né? Porque a gente queria construir essas afinidades, e eles têm uma pós-graduação que corresponde a essa ideia, né? É um bacharelado, Letras, Tecnologias da Edição. E o LABEP nasceu em 2017 na conjunção com os trabalhos que eles fazem lá. Eles têm a LED, uma editora experimental. Então, muitos trabalhos de extensão, foi por isso que eu me lembrei, muitos projetos de extensão que eu propus estavam ligados a exercícios desse laboratório, né? Que tem nome de pizzaria, né? LABEP. Não parece pizzaria? Então, o PPGL é isso, um grande plano de voo para esse voo que já lá vai bem farto. Mas é interessante pensar, né? É uma reflexão interessante sobre um programa de pós-graduação. Se deu muito mais externamente do que internamente, mas essa conexão com o programa é crucial para esse grande voo externo, né? Todas essas viagens e essas participações que eu pude fazer em editoras, ajudando a criar editoras júnior, na empresa juniores, coisas como escritórios de apoio nas editoras universitárias, né? Essas coisas não aconteceram na UFSCar, mas eu pude participar delas a partir do meu pertencimento ao PPGL. Eu fui para o PPGLite a convite, porque estava no PPGL, para criar uma linha que se chama Literatura, Linguagens e Meios.
Então, também os estudos da literatura sentem essa necessidade de pensar de que modo o literário, e isso sempre será uma grande discussão, se materializa e circula. Então, a história dos objetos editoriais ela é muito conectadora dos problemas discursivos, inclusive, em alguns casos, até sobretudo, na discussão sobre o literário. Né? Como discursista, fui assessora da constituição do Atlas da Literatura Digital Brasileira, que aconteceu no programa de literatura, mas que convocou alguns especialistas em linguagem, em discurso, justamente para constituir esse repertório a partir do qual se criou o Observatório da Literatura Digital Brasileira, que é um projeto de ponta que nós temos aqui. Né? Então, ele pertence ao programa de literatura, mas ele não prescinde desse trânsito, desse contato com os especialistas, né, que não são necessariamente da literatura. Eu tive a boa sorte de ser colocada aí nesse entrecampo. Mas gostaria de fazer uma observação, porque é justamente o trabalho nesse entrecampo que me leva a participar de um terceiro programa de pós-graduação, e talvez isso seja legal de dizer, porque não se trata de quantidades, mas se trata de uma sucessão de convites a partir do plano de voo que o PPGL me dá, porque o terceiro programa é justamente no Instituto de Estudos Brasileiros, e esse Atlas é o Atlas da Literatura Digital Brasileira. E o que eu sempre fiz no PPGL foi trabalhar com a constituição de objetos editoriais no mercado editorial brasileiro. Né? Então, também tem um traço interessante que é pensar o Brasil. Né? E esses programas de pós acabam se conectando, por isso que eu falei em plano de voo. De fato, o PPGL me deu a possibilidade de constituir, né, essa abertura em torno da força daquilo que se publica para sermos quem somos, inclusive em termos de brasilidade, né, de constituição de uma nação, etc, etc. Eu tenho um outro projeto de extensão que eu acho legal pra caramba, que foi com o Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Que aí é linguista dando assessoria, né, para os petroleiros, que eles estavam justamente constituindo um programa humorístico em que a personagem central era o peão refinado. Olha que maravilha. Trocadilho, né? E eles tinham uma primeira temporada, tinham iniciado a segunda temporada e, enfim, eu já tinha dado assessoria para eles, acabei constituindo uma equipe, o professor Pablo fez parte, Pablo Arantes, nesse segundo momento, e nós fizemos um projeto de extensão justamente para discutir as temporadas produzidas e os possíveis ajustes para as temporadas subsequentes, né, dessa... Então, é interessante como linguista a gente vai parar, né, sobretudo discursista, né, a gente vai parar nos lugares de assessoria muito interessantes. Talvez essa fosse uma marca da possibilidade de trabalhar como assessora, né, assessora de editoras, assessora de casas não publicadoras, mas que preparam objetos editoriais para publicação. Acho que a assessoria linguística, que não é uma coisa que para o senso comum é evidente, né, é uma dos exercícios que eu tive a oportunidade de fazer da minha condição de pesquisadora em linguística, né. Mas eu fiz muitos projetos de extensão, assim. Inclusive quando eu estava como coordenadora do bacharelado, nós começamos a discutir a curricularização da extensão. E a gente até na comissão de planejamento estratégico chegou a comentar, né, como seria legal que a linguagem pudesse ser o centro de um escritório de edição, de um periódico científico, mas de objetos correlatos, né, e pudesse talvez ser o projeto mais permanente aí nessas horas de extensão previstas para graduação, né. E aí, que desejos eu posso fazer para o PPGL? Que nos próximos 20 anos, a UFSCar possa, sim, ser um centro de referência dos estudos da edição a partir dos estudos da linguagem, né? A circulação por aí, que já lá se vai, então, há 15 anos, ela faz crer, né, frequentemente, quando eu estou em outras instituições, que nós temos aqui um centro de referência. E por isso eu tive a boa sorte de ter certos mestrandos e doutorandos que vieram para cá em busca disso. Então, o que eu posso desejar? Que o PPGL tenha fôlego, tenha força, tenha abertura, tenha condições de constituição coletiva e trocas efetivas entre seus membros,
para que o PPGL possa abraçar isso que se constitui como estudos da edição, estudo dos objetos editoriais, que inclui a discussão da problemática da digitalidade para muito além dessa ideia do discurso digital. Acho que o PPGL tem vocação para ser, sim, um centro de referência. E, enfim, gostarei muito da ideia de ter contribuído para isso. Metida. Ainda quero ficar para a posteridade. E pudesse talvez ser o projeto mais permanente aí nessas horas de extensão previstas para graduação, né? Bom, gente, eu estou sempre pensando nisso, meio obsessivo, só penso nisso. Que o LABEP seja se espraie. Eu não estarei mais aqui, mas eu gostaria da ideia de que ajudei a criar alguma coisa. Porque, posso falar? Tá gravando? Gente, tá gravando tudo, né? Quero que eu relaxo. Mário, eu tô numa vibe tão... Eu comecei a surfar, né? Tem 2 anos que eu tô surfando. Menina! Então, maior dificuldade, mas estamos aí. E é muito interessante, porque o surf te dá essa leveza do ponto de flutuação. Né? Então, tudo que você quer dropar na prancha, achar seu ponto de flutuação e aceitar a onda que você pegou, porque você já pegou a onda. Né? Se vocês acharem isso bom, usa, de epígrafe. Eu tô assim, voando, pegando onda, eu tô nessa vibe. Porque é assim que eu me sinto mesmo, né? O que o PPGL me deu, a possibilidade de voar.